recuperação de micro e pequeno empresário, tá? A recuperação do micro e pequeno empresário envolve o MEI, o ME e o EPP, tá? Que são aqueles que se encaixam nos conceitos de micro e pequeno empresário da Lei Complementar 123, Estatuto de Micro e Pequena Empresa. Para relembrar aqui para vocês, é considerado micro e pequeno empresário, aí aqui a gente tem os critérios, tá? É o empresário individual, para ser MEI, o empresário individual com até um funcionário e faturamento bruto anual de até 81 mil, tá? O ME é qualquer dos tipos de empresários com faturamento de até 360 mil, tá? Bruto ano, aqui, os faturamentos são bruto ano, tá? E o EPP, também qualquer tipo de empresário com faturamento bruto ano de entre 360 mil e 1 centavo e 4 milhões e 800. Esses são os requisitos para ser MEI, ME e EPP. Esses são os 3 tipos de micro e pequeno empresário que nós temos. E aquele que se encaixa nos conceitos esses pode requerer a recuperação com base no plano especial, que é a recuperação para micro e pequeno empresário, que a gente vai ver agora, tá? O produtor rural, aqui um acréscimo novo da 14121, não, 121, da 14112, tá? De dezembro de 2020, que é o artigo 70A da Lei 11.101, de 2005, que diz que o produtor rural, de que trata o artigo 3º do artigo 48, ou seja, o produtor rural que faz as declarações, ainda que não inscrito, mas que tem lá as declarações e declara-se como empresário e paga tudo direitinho, poderá apresentar plano especial de recuperação nos termos da seção esta do plano especial de recuperação, desde que o valor da causa não exceda 4 milhões e 800. O valor da causa para a recuperação judicial é o valor de todos os débitos que o empresário tem. Então, quando ele considera, e aí lá no artigo 48, 49, quando diz sujeito-se à recuperação todos os credores existentes na data do pedido, tá? Esses credores existentes, esses créditos existentes, a soma deles todos é que vai dar o valor da causa, certo? Então, se o produtor rural, que não está devidamente registrado na junta, mas que faz as declarações lá no termo do parágrafo 3º do artigo 48, e ele for pedir recuperação judicial, ele pode, se a soma de todos os débitos dele não ultrapassar 4 milhões e 800, ele pode sim pedir a recuperação judicial com base no plano especial, aí a recuperação para micro e pequeno empresário, que tem algumas vantagens e a gente vai ver agora, tá? Como tramita esse processo de recuperação especial. Ficou com O aqui a mais, mas vocês ignorem esse O, tá? Processo de recuperação especial. Tudo, obviamente, vai começar com a petição inicial. Quem pede é o empresário, obviamente, como plano especial, o empresário que se encaixe nos requisitos do artigo 48 da Lei de Falência, tá? Mas não só no artigo 48, ele também tem que se enquadrar nos requisitos da Lei Complementar 123 de 2006, já que ele vai pedir pelo plano especial, tá? Então, ele não basta ele só ser empresário, ter 2 anos de registro, não ter sido falido, e se foi declarar extintas as suas obrigações, não ter pedido recuperação judicial há menos de 5 anos, não ter administrador, controlador, e etc., condenado por crime falimentar, além dos requisitos do 48, tá? Ele tem que preencher os requisitos do 51, ou seja, tem que apresentar todos os documentos do artigo 51. Tem também que estar enquadrado como micro e pequeno empresário, nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, e também tem que preencher os requisitos do artigo 70, parágrafo 1º, tá? Que diz o 70 aqui da Lei 11.101. As pessoas que se enquadram no artigo 1º dessa lei, ou seja, que são empresários, e que se incluam nos conceitos de micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte e MEI também, tá?
Nos termos da legislação vigente, e aí a Lei Complementar 123 de 2006, sujeitam às normas desse capítulo. Parágrafo 1º. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os MEIs também, tá? Conforme definido em lei, de novo, a 123, poderão apresentar, poderão não é obrigatório, é facultativo, tá? Ele pode apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem, e aí na inicial tem que vir uma sessão, eu recomendo que abra uma sessão para dizer: quero a intenção do empresário de se sujeitar ao plano especial, a intenção do empresário, do micro e pequeno empresário, de requerer a recuperação pelo plano especial. Então, é obrigatório. Se ele não falar nada, ainda que ele seja micro e pequeno empresário, e não falar nada na inicial, tá? Ele não vai se sujeitar ao plano especial. Se a inicial for omissa em relação ao plano especial, vai tramitar pela recuperação comum, pela recuperação tida como comum. Para que ele tramite pela recuperação do plano especial, é necessário que na petição inicial ele fale expressamente da intenção dele de tramitar pelo plano de recuperação especial, ok? Protocolada a petição inicial, o juiz vai analisar os requisitos, aí os requisitos, não só os requisitos do artigo 51, ou seja, se estão previstos todos os documentos do artigo 51, balanço, memorando, relação de débitos, relação de credores. O juiz também vai analisar se ele, de fato, se encaixa nos requisitos da Lei Complementar 123, ou seja, se de fato ele é um micro e pequeno empresário para fins da legislação especial, que é o Estatuto do Micro e Pequeno Empresário, e estando tudo em ordem, o juiz vai deferir o processamento da recuperação, tá? Nos termos aqui do artigo 52. Não estando em termos, o juiz indefere, e aí, como já foi visto, tá? Não vai acarretar nenhum outro prejuízo para o empresário, ele pode simplesmente reapresentar novamente, tá? Então, deferido o processamento da recuperação judicial, ele tem o mesmo prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial, tá? Esse prazo está no artigo 53, o prazo de 60 dias, só que agora ele tem condições especiais, que é justamente a vantagem que ele tem aqui na recuperação especial. Essas condições estão no artigo 51, que diz o seguinte: o plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto do artigo 53, que é o prazo de 60 dias, e limitar-se-á às seguintes condições: abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ou seja, todos os créditos estão sujeitos ao plano especial, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais e aqueles previstos no parágrafos 3º e 4º do 49, ou seja, os mesmos que não se sujeitam à recuperação judicial, então aqueles que já estão excluídos da recuperação judicial também não se encaixam aqui na recuperação judicial pelo plano especial, tá? Que, lembrando, é o arrendamento, contrato de compra e venda contrato de compra e venda com cláusula de revogabilidade, adiantamento à importação e exportação, tá? Inciso 2 do 71. Preverá parcelamento das dívidas todas de até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento de valor da dívida, tá? Ou seja, ele vai ter que aplicar, pode ter uma proposta de abatimento de dívida, tá? Mas o que ele se propõe a pagar tem que ser no máximo 36 parcelas iguais e sucessivas, corrigidas pela Selic, tá? Inciso 3º, preverá o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias, contado da distribuição da recuperação, tá? Não é da aprovação do plano, mas sim 180 dias da distribuição da recuperação. E o inciso 4,
estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê, para o devedor aumentar despesas e contratar empregados. Então, essas são as condições para o plano de recuperação de micro e pequeno empresário. Se ele, veja que aqui o prazo máximo para cumprimento é 36 meses. E aqui não envolve venda de ativos, aqui não envolve contratação de novos créditos, aqui não envolve outras obrigações, só simplesmente abatimento de dívida e parcelamento. Se ele precisar de outros meios, outros recursos para se recuperar, que não esses, ele não pode ir para o plano especial, ele tem que ir para o plano comum, o plano lá do artigo 51, 52, 53 e tramitar pelo artigo comum, tá? Ok? Apresentado o plano, o juiz abre objeção, certo? Abre o prazo de 30 dias para que tenha as objeções nos termos do artigo 55. Apresentada a objeção, e aí vem a vantagem e a desvantagem. Bora primeiro na desvantagem desse plano. Se houver objeção de mais de 1/3, tá? Mais de 1/3 não, mas desculpa, mais da metade de qualquer titular de qualquer classe, ou seja, se mais da metade de crédito titular de qualquer classe objetar esse plano, tá? Vai julgar improcedente o plano e vai haver a convolução e falência. Então, se houver objeções de mais da metade de titulares de qualquer classe, de titulares de crédito da metade de qualquer classe, tá? Vai haver a convolução direta e falência. Não convoca-se assembleia aqui, tá? Aqui na recuperação especial não tem assembleia, tá? Se não houver objeção, o juiz aprova. Se há objeção, o juiz rejeita. Se o juiz rejeitar, convola em falência. Se não há objeção, o juiz aprova, homologa o plano e suspende-se a assembleia e parte já para o cumprimento. Então, a vantagem do plano especial é que ele é muito mais célere, ele é muito mais rápido, é justamente para aquele credor que já pré-conversou com os devedores, que já tem uma noção do que os devedores vão aceitar, que já fez uma conversa prévia e que sabe que eles não vão objetar, que eles vão aceitar aquele plano. Por quê? Porque não há possibilidade, igual o plano de recuperação comum, de negociar, de convocar a assembleia, de ir para a assembleia e ter uma discussão com os credores. Aqui não, aqui é prático, rápido, objetivo. Obteve objeção de mais de metade de credores de qualquer classe, rejeita. Não teve, aprova, tá? Então, não tem aqui choro, não tem maiores discussões, beleza? Essa é a fase, cadê o meu mouse aqui? Deliberativa do processo de recuperação, tá? Essa é a fase deliberativa do processo de recuperação pelo plano especial. Então, bora recapitulando. Petição inicial, atendendo os requisitos do 51, com os requisitos do 70, tá? E aí tem que ser micro e pequeno empresário, nos termos da lei complementar 1, 2, 3, e requerer isso na inicial do pedido de recuperação. O juiz vai verificar se está tudo ok, se está tudo em dia, estando ele defere o processamento da recuperação. O devedor tem prazo de 60 dias para apresentar o plano, aqui o plano especial, atendendo às condições do 71. E aí o 71 é basicamente o pagamento de toda a dívida parcelada em até 36 vezes, corrigido pela Selic, podendo ter abatimento do preço, tá? Se for usar outro método, outro meio de recuperação, não é o plano especial, certo? É o plano comum. Apresentado o plano, abre prazo para as objeções do artigo 55, e prazo de 30 dias para as objeções. Se houver objeção de mais da metade de titulares de qualquer classe, o juiz julga improcedente e aí há a convolução de falência. Se não houver as objeções, o juiz aprova e homologa o plano. Não há de convocação em falência, tá? Ou não há convocação de assembleia. É o juiz que vai fazer a análise, e essa análise é basicamente numérica. Objeção de mais da metade dos titulares, rejeita. Não houve,
rejeitando convônio em falência, aprovando, parte para a terceira fase, que aí é a fase executória, que é o cumprimento do plano de recuperação, tá? E aí encerra o cumprimento de todas as obrigações, encerra o processo de recuperação aí judicial, tá? Pelo plano especial. Esse processo, obviamente, ele tem a finalidade de ser mais célere, de ele adiantar aí o processo e ser mais simplificado para o micro e pequeno empresário. Por quê? Porque sendo mais simplificado, ele vai pagar menos honorários do administrador judicial, ele vai pagar menos honorários de advogado, e você vai ter aí um processo, uma finalização do processo, uma recuperação do empresário, do micro e pequeno empresário, mais rápido do que no plano tradicional, que pode durar vários anos aí na discussão da Assembleia, na publicação dos editais. Beleza? Tá?